Há um tempo atrás eu decidi me aventurar em um análogo horror que se passava em um parque, onde a premissa no começo era apresentar cada episódio como se fosse fitas educativas, feitas por 2 guardas florestais para quem resolvesse ir lá. E isso por si só já seria meio estranho, né? Ter que fazer um mini curso para andar em uma trilha num parque. Mas com o tempo e o desenrolar da série, a gente viu exatamente o porquê era tão importante assistir os vídeos e se cuidar nesse lugar. Ali não era um parque comum. Rolava toda uma conspiração do governo em volta de criaturas místicas que viviam lá. E essa é só a ponta do iceberg. Mas hoje, se eu viesse aqui falar pra vocês que existe um outro lugar tão perigoso quanto o próprio Woodlands National Park, esse é o parque de Pine Barrens. Wet Stag Education é um análogo horror que está sendo publicado há um bom tempo já, e ele também tá bem longe de terminar, mas com os episódios que saíram até agora a história já tá bem interessante. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Aqui a história vai funcionar também como uma espécie de fitas educacionais para as pessoas que resolverem visitar esse lugar, igual era no Woodlands National Park. Mas ainda assim, né, tendo a estrutura meio parecida, as duas são bem diferentes. Mas como é de se imaginar que o buraco também é bem baixo. O que tá escondido nessa floresta para causar tanto problema, é isso que a gente vai ver. De começo então a gente é apresentado a um guia criado por um cara chamado Dan Sive e é falado que apesar de ser uma experiência maravilhosa caminhar pelas trilhas de Pine Barrens em Nova Jersey, essa aventura tem lá os seus perigos. Então para evitar qualquer tipo de BO, essa fita tem a função de ensinar a melhor e mais segura forma de atravessar tranquilão as trilhas desse lugar. A gente então é apresentado ao método SAFE, que consiste em 4 dicas bem importantes onde cada uma das letras vai fornecer uma coisa diferente para você ficar ligado. A letra S, por exemplo, ou Stick to the Trails, fala que uma das coisas mais importantes na hora de fazer uma trilha é seguir no caminho certo, porque se perder na mata, vai por mim, pode te causar um puta de um problemão. Então é pensando nisso que a trilha foi totalmente demarcada, indicando o caminho que você precisa seguir, apesar deles fazerem essas marcações da forma mais exótica possível. Se liga só nessa doideira. Um único retângulo na árvore indica que o caminho continua reto, 2 retângulos formando uma diagonal esquerda indicam uma curva para a esquerda e uma diagonal para a direita, bom, uma curva para a direita. Nada muito difícil de entender, mas eu fico pensando, né? Tudo isso não seria muito mais simples se eles simplesmente colocassem uma seta ou uma placa? Mas enfim, a gente é informado que desde 1968 o fucking governo tornou obrigatório esse tipo de marcação. E qualquer outro tipo de sinalização que você vê pela mata, pode ter certeza que se trata de alguma coisa suspeita. Então você de forma alguma deve seguir esse caminho, porque você provavelmente não vai voltar. Uma outra coisa a se pensar também é que não vai adiantar nada você seguir certo na trilha se você não tiver o mínimo de preparo para atravessar ela, ainda mais levando em conta a possibilidade de acontecer algum problema no meio do caminho. Então a segunda e não menos importante dica fala justamente sobre equipamentos que você pode levar para deixar a sua aventura mais segura. E é mostrado uma lista de coisas que você pode levar, como uma bússola, comida e água, e com uma roupa adequada para o clima e aí por diante. Inclusive até mesmo um mapa é fornecido pelo parque para evitar que as pessoas se percam por aí. E até aí tudo normal, por enquanto, já que a letra F diz pra você temer a floresta. E realmente a natureza pode ser bem perigosa e muito cuidado ainda é pouco, não é tão incomum até na vida real mesmo a galera ir fazer uma trilha e não voltar mais, tá ligado? Só que aqui ainda tem um mais na questão, porque é falado que além dos perigos da própria floresta, ainda tem um povo mascarado que vive em Pine Barrens há centenas de anos, adorando uma espécie de entidade. E caso você ouça algum assobio durante a sua caminhada, quer dizer que você acabou seguindo uma trap dessa galera e caiu em uma trilha falsa. E se esse for o caso, só tem uma coisa para se fazer: evacuar. No final do primeiro episódio a gente fica sabendo da existência de uma galera que vive na floresta e eles fazem parte de algum culto que tá lá há muito tempo adorando uma entidade até então misteriosa. E comentário meio fora de hora, eu achei simplesmente genial eles se comunicarem com assobios. Ficou uma parada muito serafita de The Last of Us ou Salvadores de The Walking Dead. Ficou muito foda, mano. Achei muito da hora. Mas enfim, continuando, nessa pegada mais religiosa então que esse segundo episódio vai seguir. Ele tem uma vibe bem esquisita pra falar a verdade. Antes de apresentar
apresentarem um conteúdo principal da fita pra gente, os primeiros segundos focam totalmente em acreditar algumas pessoas que fizeram parte da equipe que produziu essa gravação. Dentre os principais nomes, tem a galera que fez parte da filmagem. Mais uma vez esse Dan Sive aparece aqui, um cara chamado Luke acreditado junto com ele. Já a parte da apresentação que a gente vai acompanhar, que é o conteúdo principal da fita, vai ser feita aí por um pastor chamado Jorge, no que parece ser uma igreja local bem lá no parque mesmo. E por fim, na parte de agradecimentos especiais, um monte de gente é citada, e eu não faço ideia se algum desses nomes vão ter alguma relevância futuramente, mas uma coisa que eu percebi é que a letra inicial tanto do primeiro como do segundo nome de cada uma dessas pessoas forma uma mensagem oculta, literalmente um pedido de socorro. A gente já começa muito bem isso aqui. Christmas is a time for people to come together. Friends, families, enemies, warring nations. To celebrate the great gift God has given us this day. His Son, Jesus Christ. O pastor começa falando quão simbólico que é o Natal, que é um momento muito especial de união das pessoas, e nessa deixa aí que ele segue para começar a falar sobre alguns trechos bíblicos, como o capítulo 3, versículo 16 de João, que é um texto focado totalmente em falar sobre o amor de Deus na humanidade, criação, o livre-arbítrio, enfim. A gente então é apresentado ao próximo versículo que o pastor vai pregar ali, e a partir daqui que as coisas começam a zoar mesmo, porque o cara escolheu um versículo retirado diretamente do livro de Enoque. Ainda por cima um trecho que faz menção aos anjos caídos, aqueles que se voltaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Ou seja, é um texto que fala sobre demônios. Isso por si só já seria bem estranho pregar em um culto natalino, mas para vocês entenderem o quão nada a ver é isso, eu preciso dar um contexto assim mais ou menos sobre quem foi o Enoque. Para quem não tá ligado, o Enoque é um personagem que foi citado algumas vezes na Bíblia e é falado que ele foi um dos poucos que andou do lado de Deus. Ele literalmente foi levado pro paraíso sem ter necessariamente morrido. E ele também, mano, é uma figura um tanto quanto controversa, porque em vida teoricamente ele fez um livro parecido com os do Antigo Testamento, deixando várias profecias, revelações e até sobre aliens esse livro fala. Mas a polêmica aqui é que esse livro não é considerado canônico, uma coisa realmente sagrada como a Bíblia, porque no Novo Testamento o Judas cita uma das falas de Enoque, mas em nenhum momento é citado o livro do cara, o que faz muita gente acreditar que o Enoque pode nem ter escrito livro nenhum e que na real esse livro aí foi alguém se passando pelo personagem bíblico. Então por isso que esse livro foi meio que banido pelos cristãos. Em grande geral ele não faz parte da Bíblia Sagrada, por duvidarem da sua autenticidade. Então esse pastor aí deu uma chapada na hora de escolher as coisas que ele ia pregar. Mas enfim, seguindo o vídeo, a gente é levado para uma gravação feita pelo Dan Sive e também aquele Luke lá que foi acreditado junto com ele pela filmagem do pastor. E nessa gravação aqui, diferente da outra, não tem nenhuma imagem pra gente ver porque deu pau na lente da câmera deles. Mas mesmo assim, mesmo só tendo áudio, é até bem simples de entender o que tá acontecendo e também é bem assustador. Porque os dois estão entrando em algum porão e nesse porão tem uma criatura que, pelo que parece, está presa lá. Nessa aí, depois de chegar um pouco perto dessa criatura, o Dan tenta matar ela com um tiro, mas parece que o tiro não fez tanta coisa assim no bicho e ele só ficou bem bolado mesmo. Shit! Fuck! Jesus Christ! O bicho ficou tão puto que ele conseguiu se livrar das correntes que estavam prendendo ele, começou a perseguir os dois e aparentemente matou o Luke. Fuck! Holy shit! Diferente dos outros dois episódios que começaram bonitinho com a abertura do parque e tudo mais, esse aqui logo de cara já avisa pra gente que ele não foi feito pelo pessoal do parque, e sim por uma empresa chamada Genesis Technologies. E pra quem tá acompanhando essa saga de Analog Horror que eu tô trazendo no canal, com certeza já deve estar ligeiro com esse negócio de empresas nessas histórias, né? É manjado, se apresenta alguma empresa, pode ter certeza que coisa boa não vai sair disso. Mas enfim, basicamente a galera dessa empresa tem como objetivo apresentando esse vídeo pra gente informar
informar sobre um novo medicamento que eles desenvolveram chamado Intuitani. E por mais tendencioso que eu ache tudo isso aqui, eles falam que só redistribuem o vídeo para fins educativos e que eles não encorajam ninguém a usar nada. Então tá, né? Então tá, a gente finge que acredita. É falado então que nos últimos 7 anos eles trabalharam em uma espécie de remédio que consegue aumentar a previsão humana, quase que transformando as pessoas em videntes. E eles mostram o resultado de alguns testes que eles fizeram. O primeiro deles, eles colocaram 2 grupos de 25 ratos em uma espécie de labirinto, sendo que eles deixaram queijo lá na outra extremidade do labirinto, e o teste consistia só do rato atravessar esse labirinto e chegar até o queijo. Os ratos do primeiro grupo, que tava tudo puro, todos eles acabaram morrendo no processo. Eles literalmente ignoravam o fato do trajeto tá lotado de ratoeira e eles simplesmente só iam em frente e seguindo seu instinto, que acabava dando ruim. Já o grupo 2 foi bufado com 50 ml desse medicamento e 19 dos 25 ratos conseguiram pensar um pouco mais fora da caixinha e consequentemente conseguiram atravessar o labirinto tranquilão. Ou seja, 76% desse segundo grupo que tomaram veneninho conseguiram chegar no queijo, enquanto os ratos do grupo 1, que tava natural, foi tudo de base. Deu pra mim aprender que as drogas é a solução. Com o avanço da pesquisa então, chegou a hora de fazer o teste em humanos, e como esse rolê dos queijos aí não ia funcionar em humanos, né, eles pensaram em um negócio bem doido no lugar. Basicamente eles criaram mais uma vez 2 grupos, agora com 25 pessoas cada, e o que cada um deles teria que fazer é adivinhar a cor que aparecia em um semáforo. Enquanto o grupo 1 tava todo mundo puro, o segundo grupo já recebeu uma singela dose de 200 miligramas do Intuitani. Como é de se imaginar, o grupo 1 não teve resultados tão expressivos, eles inclusive tiveram uma porcentagem de acertos abaixo do esperado. O pessoal realmente estava bem azarado nesse dia, mas por outro lado, o grupo 2, que estava bunado de Intuitano, tiveram um impressionante 100% de acertos. O pessoal literalmente começou a adivinhar o futuro. Eles conseguiram clarividência com esse remédio. É a coisa que aquela avó que curte um bingozinho ou aquele seu parente que joga na loteria há 20 mil anos e nunca ganhou adoraria ter. Mas como eu falo em todo vídeo, nem tudo são flores. Depois deles apresentarem esse resultado assustador, a gente chega na parte mais interessante da coisa, porque eles falam que existe um potencial efeito colateral para quem usar esse remédio. Algumas pessoas que estavam usando ele começaram a relatar que tiveram muitos sonhos vívidos. A galera literalmente estava tendo sonhos muito mais realistas do que o comum. Isso, além de ser bem estranho, pode acabar causando paranoia e principalmente insônia quem tiver tomando. Isso então eles mostram alguns sonhos um tanto quanto incomuns que algumas pessoas relataram para eles, e que eles acreditam que por esses sonhos terem acontecido ali com o estímulo do Intuitani por trás, provavelmente eles devem representar coisas que vão acontecer ainda, quase que se fosse uma visão do futuro. Agora, que visões são essas? Se liga só. O primeiro sonho que eles mostram é de uma mulher chamada Margaret, e ela teve um sonho bem diferenciado, porque ela sonhou simplesmente com um show de marionetes. Um negócio muito aleatório mesmo. Ela fala que durante o sonho parecia muito que ela já tinha assistido aquele programa muitas outras vezes, que tudo aquilo era bem familiar pra ela tava com aquele sentimento super nostálgico, só que o estranho é que aquele programa nunca existiu. Ela até chega a detalhar algumas coisas, falando que tinha alguns bonecos coloridos e que também tinha um guarda florestal, sendo que um desses bonecos se chamava Rex. E é o seguinte, gente, se todo esse negócio aqui parece um pouco viajado, o próximo sonho é ainda mais maluco. Um cara chamado Henry falou que no seu sonho ele tava na sua casa de boaça, até que do nada ele acabou testemunhando uma queda de um meteorito aqui na Terra. E por que isso é maluco? Um certo tempo depois, com a descrição que o Henry passou, a Genesis Technology simplesmente descobriu um novo cometa, e eles batizaram esse cometa como Cometa Ledger, em homenagem ao Henry. Por fim, a gente tem um cara chamado Daniel Carpenter. Pois é, vocês já viram isso aqui antes. Ele sonhou com nada mais, nada menos do que com aquele grupo de pessoas mascaradas que a gente viu no primeiro episódio. Inclusive, a pessoa que tava fugindo deles era o próprio Daniel. Mas a gente já chega lá. No seu sonho ele fala que essas pessoas estavam em volta de um buraco que estava emanando muito calor, e não seria muito maluco pensar que provavelmente esse buraco estava lá por causa da queda daquele meteorito do sonho do Henry. Talvez tudo ali tenha uma ligação. Agora, o porquê essas pessoas estavam em volta desse negócio, aí não dá pra saber. O que a gente sabe é que uma coisa muito louca viria a acontecer, já que 3 dias depois desse sonho, ele realmente se encontrou com essas pessoas, apesar dele não ter encontrado aquele buraco do meteorito. Agora, 3 dos sonhos acabaram se tornando realidade, menos aquele show de marionetes do sonho da Margaret. Então já é de se imaginar o que vai vir nos próximos episódios. Por hora, no finalzinho desse episódio aqui, eles mostram uma partitura que o Daniel fez para ilustrar o que ele ouviu durante o sonho, o que pra mim não faz sentido nenhum, porque além do cara simplesmente imitar o som, por qual motivo
motivo ele achou mais fácil escrever uma fucking partitura do negócio. Mas tudo bem, lá fui eu, um leigo completo, tentar mexer com um negócio que eu nunca usei na vida, e depois de muito tempo tentando aprender a usar esse negócio, foi isso que eu consegui. Eu sei que as notas aí podem não estar da melhor forma, mas isso soa familiar. Ouvindo isso aqui sendo o mais atento possível, dá pra ver que o Daniel simplesmente transcreveu o assobio dos cultistas lá do episódio 1. Ele já tinha previsto tudo desde o começo. Pois é, esse medicamento não é fake news. Olha só eles aqui mais uma vez. Apesar desse quarto episódio ser mais um episódio educativo, ele é bem diferente dos outros e tem lá o seu charme. Porque eu, pelo menos, nunca vi nada parecido em nenhum outro Analogue Horror até agora. Que é simplesmente um programa, já adivinham o que? Um show de marionetes. Assim como a Margaret previu. No começo desse programa a gente é apresentado ao Rex, que é um carinha bem carismático, que mesmo sem conhecer a gente direito, ele já diz que considera a gente um amigo, chama a gente pra acampar e ele vai arrumar suas coisas enquanto a gente fica esperando. Nesse meio tempo dá pra gente ver todo o cenário do programa e uma coisa que me chamou muita atenção foi a foto de uma criança que tem lá no fundo ali na mesa. Tá uma coisa muito desconexa com o restante do cenário, meio esquisito ter isso ali, sabe? Mas enfim, isso deve ter algum significado que a gente vai entender mais tarde. Voltando, enquanto o Rex tá arrumando as suas coisas, chega mais uma personagem chamada Diana e ela, diferente do Rex, já é bem mais desconfiada. Wait, who are you? I've never met you before. All right, I'm ready to go camping. Oh, hey, Anna. E cara, como eu acho legal esse programa quebrar a quarta parede. Fica muito bom. É bem visível que ela ficou bem assustada depois de ver a gente. Tanto que quando o Rex volta, ela pergunta pra ele como ele pode ter certeza que a gente é um amigo e não um estranho. E ele fala que, pô, realmente não dá pra saber. Então ela tem a ideia dos dois ir até o guarda-Luke pra perguntar se a gente é um estranho. Já que de acordo com os dois, o Luke sabe tudo sobre os estranhos. Com isso então, quando eles acham o Luke, a gente vê que ele é um ser humano de verdade. E ele nesse programa tem aquele clássico papel do adulto que explica tudo, e ele diz que a gente não se parece com estranho. Ainda bem, tava começando a desconfiar de mim mesmo. É bem curioso a forma que eles falam sobre esses estranhos, porque eles não falam isso como se estivessem se referindo a algum desconhecido, coisa que, sei lá, a gente é mesmo. Não deu nem um minuto de conversa e a gente já virou amigão do povo aqui. Eles falam isso de uma forma diferente, e a gente já vai descobrir o que exatamente estranhos significam pra eles. Porque o guarda-Luke pergunta pros dois se eles pelo menos se lembram como identificar um estranho, coisa que os dois não têm ideia. Então ele diz que vai ensinar mais uma vez. E essa aqui, meus amigos, é a minha parte preferida de todo o Analogue Horror. Aqui o Luke vai simplesmente cantar a história da Chapeuzinho Vermelho, só que de um jeito um pouquinho diferente. Ele fala que a Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta para visitar a avó, até ela chegar em um ponto da trilha que ela começou a ouvir assobios, só que não tinha nenhum pássaro por perto. A Chapeuzinho Vermelho tinha caído em uma trilha falsa, os cultistas já estavam no seu rastro. Mas ela, sem saber disso, continuou seu caminho até achar a cabana da avó, mas aí já era tarde demais. It was too late, Granny locked the door. Fred saw her face, it wasn't her. Durante a música a gente vê não só a cratera que o meteoro fez ali no parque, como também no final essa criatura aparece, e ela é diferente de todos os cultistas que a gente já viu até agora. E foi aí que eu pensei uma coisa, eu acho seguro dizer que essa criatura muito provavelmente é a criatura que os cultistas adoram, e o objetivo dessa galera montando essas traps no parque é atrair pessoas para eles fazerem uma espécie de ritual com sacrifício e tudo mais. Eu não consigo pensar em nada muito além disso. E como a gente tem uma coisa que veio do espaço, né, enfiada no meio da história, pode ser que essa criatura tenha relação com esse meteoro. Pode ser uma espécie de entidade cósmica, sei lá. Pra mim, o único problema de seguir nesse caminho é que os episódios não parecem seguir muito bem uma linha cronológica. Nesse sentido, a série é muito confusa. Tipo, considerando que é o mesmo Luke, como ele morreu no episódio 2 e agora ele tá aqui no episódio 4 cantando uma musiquinha? Ou quando exatamente aconteceu aquele experimento com o Intuitani? Porque o meteoro parece ter caído no parque há pouco tempo, mas no episódio 1 é falado
falado que a galera mascarada tá lá há centenas de anos. Então, sei lá, né? Enfim, são coisas a se pensar. Depois do programa ir pra uma espécie de comercial, ele volta trazendo outros dois personagens, chamados de Gleason e Oswald, e os dois estavam ali fazendo uma caminhada até que eles se dão conta que acabaram caindo em uma trilha falsa. Are we on a false trail? Apesar deles ficarem meio em choque, eles param pra pensar ali com calma na melodia que os estranhos estavam fazendo. Aparentemente o grupo mascarado não estava caçando naquela hora. Então, de acordo com eles, se eles ficassem parados ali, nada ia acontecer. Só que acontece um negócio bem bizarro, pra falar a verdade. Só depois a gente vai ver se essa teoria de ficar parado lá realmente funcionou, porque o negócio parece que ficou feio. O vídeo então corta mais uma vez, e agora quem aparece é um novo personagem, que é esse porco chamado de Gangus, e ele chama a gente pra participar de um jogo onde a gente tem que achar esses cultistas. Dá pra ver que a galera que fez esses programas aqui realmente estavam bem empenhados em ensinar as crianças a identificar e lidar com essas pessoas. Só que mais uma vez um negócio meio estranho aparece. Na última fase desse jogo, a palavra estranho, que é referente aos cultistas, é mudada para a palavra adversário, como se tivesse algum outro mal na floresta. Tanto que o texto diz que ele se contorce pela floresta, e esse ele talvez seja essa criatura misteriosa. Mas enfim, depois disso, no fim, quando o programa termina, um texto pisca bem rapidão na tela, falando que as espadas ardentes nos protegem. E dando uma pesquisada rápida, a única referência que eu consegui sobre isso é alguns trechos do 10º livro do Testamento, que fala sobre a fé e a proteção de Deus. The sun is set, the day is old. But we can't rest until our stories are told! Pois é, olha os dois aqui. No final do episódio, a gente finalmente vai acampar com a galera, e o Luke diz pra todo mundo contar o que fizeram no dia, e enquanto o Rex e a Anna falam mó animadão que eles foram pescar, pegaram um monte de peixe e tudo mais, o Gleason e o Oswald já estão com uma cara bem meh. We went hiking. Yeah. O Luke percebe que os dois falam de um jeito meio estranho e ele pergunta se os dois se divertiram na caminhada, e os dois falam que se perderam, e quando eles perceberam já era tarde demais. And what did you do? We stopped, stayed quiet, and when we couldn't hear the song anymore, we turned around. Great job, Gleason and Oswald. Now, what would you have done if it wasn't a song they were whistling? We would have closed our eyes and ran away. Great job! Hooray! Always remember, strangers have no regard for your well-being. They aren't like us. Do not follow them into the woods, no matter how friendly they look. See you on another episode of Forest Friends! E quando o programa termina, é mostrado que simplesmente cada um dos fantoches foram crianças que viraram vítimas desse culto. E eu tenho algumas coisas pra falar sobre isso, mas como só falta um episódio pra terminar a série, bora ver ele antes. Se o quarto episódio era focado em ensinar as crianças a lidarem com os estranhos, e também, como a gente viu no final, homenagear as crianças que acabaram sendo vítimas dessa seita, esse quinto e último episódio, pelo menos até o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui, a gente vai ver o outro lado da moeda. Se tem um grupo tão perigoso vivendo nesse parque, como exatamente os guardas são treinados pra manter a segurança de lá? Bom, é isso que a gente vai ver. A gente começa o guia sendo parabenizado por ter sido aceito no programa de segurança do parque, e eles apresentam pra gente um novo guarda chamado de Craig, que também, como a gente, tá aprendendo a lidar com os problemas do parque. Só que antes da gente seguir com o treinamento, o vídeo é cortado por um aviso com título escrito em romeno. Esse aviso fala pra gente que caso a gente decida desistir de virar um guarda do parque, essa é a hora. Como o conteúdo da fita é uma coisa extremamente confidencial, renunciar futuramente não vai ser uma opção. Isso aqui é uma coisa totalmente sem volta. Mas enfim, como a gente é carudo, a gente vai ver mesmo. Entrando no treinamento, a primeira coisa que é explicada pra gente é que cada guarda recebe uma área específica do parque para cuidar e que a obrigação número 1 deles é logicamente cuidar dos visitantes, e a gente sabe bem de quem exatamente. If you find a false trail not yet marked with a red triangle on your master map, take note of its approximate location and report it later.
Visitors are prohibited from walking all false trails. If you see a visitor veering onto a false trail, kindly ask them to return to the marked trails. If they refuse to acknowledge the question, do not hesitate to aggress. Com isso, então, a gente vai para a segunda orientação e é aqui que a gente finalmente descobre o que exatamente são os estranhos. E, mano, o que eles vão falar aqui sobre essa galera é tão distante de qualquer coisa que eu, que vocês, que qualquer um poderia teorizar sobre eles. Chega até a ser meio engraçado, porque eles começam falando que a gente já sabe, que essa galera se aproveita, que esse é um parque que tem muitos pássaros, que a maioria dos visitantes vão lá por conta desses pássaros. Então eles pegam, mano, metem um louco fazendo umas imitações bem convincentes do canto desses pássaros pra atrair o pessoal mais avisado. E, né, no fim, a gente até imagina o que acontece. Mas é aí que vem a bomba. Os estranhos, muito diferente do que eu e provavelmente vocês também pensaram, eles não são pessoas. Eles não são seres humanos. Eles falam que os estranhos é uma espécie chamada Homo personatus. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles são um outro tipo de organismo inteligente. Agora, se eles não são humanos, eu aposto que vocês devem estar se perguntando como exatamente surgiu essa galera. Só que o problema é que eles simplesmente não falam. Isso não é explicado. There are two known whistling patterns strangers demonstrate. A distinct melodic pattern signifies a feeding gambit is underway. A segunda orientação simplesmente termina falando da melodia que os estranhos fazem, que, como a gente viu no programa de marionetes, nem sempre ouvir o assobio deles pode indicar um perigo iminente. Mas é bom ficar ligado, né? Todo cuidado ainda é pouco e vocês vão ver o porquê. Porque quando vem a terceira dica, eles revelam pra gente que além dos estranhos criarem as trilhas falsas, apesar de não ser tão comum assim, ainda existe a possibilidade deles simplesmente meterem o louco e ir atrás dos visitantes nas trilhas normais mesmo. E antes que isso aconteça, a melhor forma de você se prevenir, né, se precaver ali antes da merda toda estourar, mais uma vez, é se ligando na melodia do assobio deles. This whistling is how they communicate. Refer to your handbook for more information regarding how to further decipher stranger whistling patterns. Você tem que virar um especialista em assobio, mano. Com isso, então, os guardas são orientados a evacuar todas as pessoas do parque e caso falte alguém, no pior dos casos, a gente é levado pro quarto e último ensinamento. Esteja pronto pra caçar e matar essas criaturas. Depois de evacuar o parque, todos os guardas têm que se juntar e ir atrás dos visitantes que ficaram pra trás. E, mano, é aí que o couro come. Porque quando acontece dos estranhos invadir outros lugares do parque, véi, eles não recuam. A única coisa que dá pra fazer é matar todos que você vê pela frente. E, logicamente, tomar o máximo de cuidado possível pra você não ser emboscado por eles. Porque eles estão sempre em bando. E aí que a gente vai pra cena mais estranha e curiosa de toda a série. Porque quando o guarda Craig enfim se depara com uma dessas criaturas, o outro guarda que tá narrando essa fita fala uma coisa bem... Se liga só. Ele diz pra gente não hesitar em machucar os estranhos, porque por mais parecido que eles sejam da gente, né, dos seres humanos, eles entregaram seu corpo pra floresta e a gente tá fazendo um favor em libertar a alma deles. You should feel no guilt. E depois disso tudo, o episódio termina com a gente recebendo parabéns por ter terminado o treinamento. E pra nossa surpresa, finalmente é mostrado quem é o Dan Seav. E mais uma vez, olha só quem aparece. Being a ranger here at Grandwood is a job unlike any other. And we're thrilled to have you on our side. I'm Ranger Dan. And I'm Ranger Luke. Stay safe out there! E é isso aí, gente. Com tudo isso, a série termina deixando muita pergunta no ar, que eu acredito que vão ser respondidas futuramente. Eu posso garantir pra vocês que esse episódio 5 não é o episódio final de tudo. E aí deve ter gente falando, tipo, como é que esse cara me garante alguma coisa? É você que tá fazendo a
série. Só que é o seguinte, eu consigo passar essa garantia pra vocês porque a galera que produziu a série do White Stag Education fez um outro canal e trabalharam em um vídeo por um bom tempo pra responder algumas perguntas do pessoal que acompanhou esse análogo. E esse vídeo, mano, eles falam muitas coisas, tipo, muitas coisas mesmo. Eu super indico pra você que curtiu a série ir lá assistir porque, mano, vale muito a pena. Mas pra inteirar aí, quem não quer assistir mais meia hora de vídeo, né, que tá com preguiça, eu vou explanar algumas coisas que eles comentaram lá, como algumas coisas do futuro da série. Sim, ainda vai ter muitos outros episódios. Inclusive, ele fala que ainda vão fazer um outro episódio usando fantoches, o que eu achei muito legal. É a minha parte preferida da história até agora. Pra vocês terem noção, eles falam também que já sabem até o final dessa história. Eles falam da inspiração que eles tiveram pra criar o White Stag Education e por aí vai. Só que pra mim, na minha visão, o mais importante de tudo e o que clareou muito a minha cabeça pra eu conseguir desvendar esse quebra-cabeça que ficou a história até agora, vem quando perguntam pra eles sobre a criatura que a galera cultua e o que é exatamente o adversário que aparece no episódio 4. Is the Jersey Devil the adversary? No comment. Nessa hora ele meio que dá uma engasgada, né? Fica com uma cara meio de bolacha ali, mas acaba explanando sem querer algumas coisas. Nessa vacilada dele aí eu consegui fisgar um pouco da lore da história. E mano, eu já adianto pra vocês logo de cara que sim, o Luke foi de arrasta pra cima no episódio 2. Na própria aba comunidade do canal eles liberaram uma página de jornal anunciando a morte dele. E nessa mesma página também tem uma outra informação, tipo, muito importante. Mas como foge um pouquinho do que apareceu na série até agora, depois a gente volta nela. Por agora é o seguinte, basicamente como o Luke morreu depois de tentar matar aquela criatura, é de se imaginar que tanto o episódio 4 e o episódio 5 aconteceram antes da morte dele e depois da morte daquelas crianças. Se você acha que ficou confuso, calma lá que vocês já vão entender. Como é explicado no episódio 1, aquele povo mascarado tá na floresta há muitos anos. Só que eu acredito que a merda realmente tenha estourado depois da queda daquele meteoro que foi previsto pelo uso do Ituitani. Aquele meteoro não era um meteoro comum. Alguma coisa veio junto com ele. Uma coisa maligna o suficiente pra influenciar e possuir o povo que vivia em Pine Barrens. Eu sinceramente levo a acreditar que os estranhos não fazem o que fazem por vontade própria, já que no próprio final da série, né, pelo menos até então, ali no episódio 5, é falado que quando você mata eles, você tá fazendo um favor libertando a alma deles. E aí que entra outra informação na página de jornal. Basicamente lá em Pine Barrens existe uma lenda local na vida real mesmo, que fala sobre um demônio que vive na floresta. E pelo que parece, né, pelo que dá a entender ali pelo próprio criador da série falando nesse vídeo aí, como ele é um morador de lá, ele acabou se inspirando bastante nessas lendas locais pra fazer a série dele. Então é de se imaginar que ele colocou esse demônio aí na história, né, pra introduzir o conceito do adversário, né, os dois basicamente são a mesma coisa, igual é mostrado aí na página do jornal. Então a minha teoria meio que fica assim por enquanto. Ele veio junto com o meteoro, aí ele pegou, possuiu os estranhos, aconteceu a morte de todas aquelas crianças, então o Luke e o Dan criaram os vídeos educativos, né, do episódio 4 e 5, e depois eles vão tentar matar a criatura, né, matar o mal pela raiz. Por isso que a gente vê que dá super errado. E a história meio que se encerra por aí, né, fez sentido. No mais é isso, gente. Deixem suas teorias aí nos comentários. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você quiser apoiar o canal de algum jeito, eu abri o Seja Membro, não tem tanta vantagem assim, é só umas coisinhas bobinhas que tem lá pra quem realmente quiser apoiar o canal, né, tem condição e tudo mais. Lembrando também, né, que essa é uma coisa que eu sempre falo, que só de ter a sua presença aqui, só de ter vocês assistindo os vídeos, me acompanhando, já é uma coisa que me deixa muito feliz. É um prazer enorme estar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. Ter a oportunidade que eu tô tendo, né, de seguir esse sonho que é ter um canal aqui no YouTube, ter um público, ter uma comunidade, enfim. Mas é isso aí, gente. Tô falando demais já. Obrigado e até a próxima.